horizontais. Então, caderninho de física aberto, põe a data de hoje, por favor, dia 13/9. Então, lançamento horizontal no vácuo. E eu começo a falar de lançamento horizontal no vácuo, mostrando um GIF aqui do lado esquerdo, onde eu tenho duas bolinhas. Uma bolinha vermelha e uma bolinha verde. Tem aqui no fundo desse GIF algumas linhas, que é para representar as alturas que essas bolinhas estão caindo. A vermelha cai num lançamento vertical, tá? Então, esse aqui é um lançamento na vertical, e a verdinha cai no lançamento horizontal. Por que eu quero esse GIF? Eu quero esse GIF para mostrar para vocês que, independente do lançamento, quando elas estão soltas na mesma altura, elas também vão chegar ao solo ao mesmo tempo. Então, se eu soltar a bolinha vermelha e se eu soltar a bolinha verde, o que eu observo? Vou pôr aqui o lançamento um pouquinho mais devagar, vou segurar aqui o vídeo. Eu observo que, à medida que elas estão caindo, a verde percorre uma distância na horizontal e uma distância na vertical, enquanto a vermelha só percorre a distância da vertical, tá? Essa é a primeira coisa que eu consigo perceber. E o que mais eu consigo perceber dessa situação? Existe, para a bolinha verde, dois movimentos simultâneos acontecendo, tá? Isso é, ao mesmo tempo que ela cai, ela se desloca na horizontal. Portanto, o tempo que ela demora na queda é exatamente o mesmo tempo que ela demora para percorrer o seu alcance, porque é um evento que ocorre simultaneamente, tá? Então, isso é importante para nós sabermos que o tempo de queda é o mesmo tempo que ela percorre o alcance na horizontal, porque eu tenho dois movimentos simultâneos acontecendo. Eu não sei se alguém levantou a mãozinha para fazer pergunta, porque eu só ouvi um barulhinho. Não sei se é algum intruso querendo invadir a nossa aula. Boa noite, Lari. Sem problemas aí com atraso, nós estamos começando a aula agora, tá? No caso, como eu tenho lançamento simultâneo acontecendo, eu vou olhar para duas direções ao mesmo tempo. Eu vou olhar a direção horizontal, e na direção horizontal o movimento é uniforme, o que significa que não tem aceleração. Se não tem aceleração, eu só vou usar a função do sorvete na horizontal, ou se quiser, vocês podem usar ΔS sobre ΔT. Na horizontal, o professor de matemática costuma representar esse eixo com a letrinha X, tá? Então, aqui para mim seria o S final X, o S inicial X, a velocidade em X. E esse tempo que aparece aqui deste lado são os mesmos tempos que aparecem quando eu penso num movimento que está acontecendo simultaneamente na vertical. Lembrando que na vertical ele tem uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Uma outra coisa importante para nós, quando nós falamos no lançamento horizontal, é lembrar que o objeto sai com velocidade inicial na direção X, porém, a velocidade inicial dele na direção Y é 0. Então, esse pedacinho aqui da minha expressão some, esse pedacinho aqui também some, e esse aqui também some, porque inicialmente ele não tem velocidade na direção Y, mas ele tem uma aceleração, que seria a aceleração da gravidade, e ele se desloca numa determinada altura que a gente chama de ΔSY. Vocês já vão entender melhor como é que essas coisas se juntam
quando eu chegar ali no exemplo. Só para relembrar, vou voltar aqui um pouquinho no simulador para fazer um lançamento horizontal para vocês, tá? Para a gente lembrar o que acontece com o vetor velocidade, porque é importante para mim saber aqui o que acontece com o vetor velocidade. Tá? Não vou mexer muito nas informações iniciais, vou só mudar aqui para um carro, por exemplo, para ficar uma imagem um pouquinho melhor. Coloquei a 10 metros de altura, vou marcar que eu quero ver as componentes da velocidade durante a queda. Tá? Pus em câmera lenta, velocidade inicial de 15 metros por segundo, que é que o sistema já dá, e aí eu observo que a velocidade na direção X, que é horizontal, ela não muda. Ele começa com essa velocidade na direção X, ele termina com essa velocidade na direção X. Na direção Y, na vertical para baixo, ele não tem inicialmente velocidade, e essa velocidade vai aumentando. A velocidade total dele é uma soma vetorial, tá? Então, o vetor velocidade total é sempre tangente à trajetória, e para achar esse vetor velocidade, eu vou ter que fazer o teorema de Pitágoras. Pegar a componente do eixo x ao quadrado, a componente do eixo y ao quadrado, somar e, em seguida, tirar a raiz, tá certo? E aí, no lançamento horizontal, eu posso modificar a altura da queda, mas eu não mexo no ângulo, porque se eu mexer no ângulo, deixa de ser um lançamento horizontal e passa a ser um lançamento oblíquo. Então, vou voltar aqui para os meus slides, já que a gente já relembrou aí o que era esse lançamento horizontal. Aqui eu tenho a representação dos vetores. Então, lembrando que, inicialmente, ele tem velocidade na direção X. Olhem o tamanho desse vetor velocidade, ele não muda durante a trajetória. A trajetória é metade de um arco de parábola, e a velocidade em X é constante, por isso eu uso essas informações aqui para o eixo X. E no eixo Y, inicialmente, a velocidade dele é 0. E à medida que ele cai, essa velocidade está aumentando com o passar do tempo. Então, na direção Y, eu uso essas outras expressões, lembrando que eu posso sumir já com esse termo aqui da velocidade inicial, pois ela não existe na direção Y no lançamento horizontal. É uma soma de componente de velocidade em X com componente de velocidade em Y. É uma soma de vetores, tá? Como eles estão unidos pela origem, eu vou usar a regra do paralelogramo para desenhar aqui o meu vetor resultante, que é esse que aparece na minha figura aqui, ó, na diagonal, representado pela letrinha V. E esse vetor resultante, ele vai ser calculado como a raiz quadrada da velocidade em x ao quadrado, mais a velocidade em y ao quadrado. E essa velocidade em y eu descubro através do VOAT, tá certo? Olha que rabisqueira eu fiz aí no meu slide. Esses slides estão todos disponíveis aí para você. Eu vou começar com um primeiro exemplo, só para vocês verem como é que é aplicado todos esses conceitos na resolução de exercícios. Eu saí um pouquinho do modo apresentação, porque eu vou fazer a resolução na lousinha, tá? Então, eu só estou transferindo aqui para a lousinha o enunciado do exercício. Deixa eu voltar ali para o Meet, que assim eu consigo ver o chat e a lousinha ao mesmo tempo. Tá pequenininho. Anotem aí, exemplo 1. Não tenho muitos exemplos, porque lançamento horizontal é sempre a mesma coisa, tá? Não tem como ficar inventando 1000 coisas diferentes. No lançamento oblíquo tem, mas no horizontal não. Parte do princípio que acabam sendo todos, de certa forma, iguais, tá? Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. O que diz esse exemplo? Estou indo ligeiro, porque essas aulas no noturno passam muito rápido, gente. Quando eu vou ver, a aula já acabou,
e eu não tive tempo de fazer nem metade do que eu sonhei. Então, vamos lá. Uma esfera rola com velocidade constante de 10 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. Então, eu sei que o lançamento vai ser horizontal por causa dessa informação do primeiro parágrafo. Então, vou imaginar que eu tenho uma mesa, tá? E sobre essa mesa existe uma esfera que está rodando, vindo com velocidade constante, que foi o que ele me disse. Como essa velocidade constante é na horizontal, eu vou chamar ela de V0x. E ela vale 10 metros por segundo. Tá? Aí a mesa acaba. Olha o que o problema diz, ó. Ao abandonar a mesa, essa esfera fica sujeita à ação da gravidade. Então, essa esfera chega aqui na pontinha da mesa, com essa velocidade inicial apenas na direção x, de 10 metros por segundo, sem velocidade inicial na direção y, e aí o que ela vai fazer? Ela vai descrever meio arco de parábola. Então, é esse o percurso que a esfera vai fazer, tá? Atingindo o solo num ponto situado a 5 metros do pé da mesa. Significa que se o pé da mesa está aqui, né, está aqui o pé da mesa, ele vai cair numa distância de 5 metros na horizontal. Essa distância de 5 metros na horizontal, eu vou chamar de delta SX. É o alcance, tá? A distância que ele percorreu na horizontal é o alcance. Aí o problema quer saber tempo de queda, altura da mesa, velocidade da esfera ao chegar ao solo. Como é que eu vou fazer para descobrir todas essas coisas? Então, eu vou começar com as informações que eu tenho. Eu sei que na horizontal, que é no eixo X, a velocidade é constante, certo? Essa é a informação que eu sei. Se a velocidade é constante, eu posso usar V igual a delta S sobre delta T. Isso é a mesma coisa que sorvete. A mesma coisa, tá? Fica a critério de vocês como vocês querem usar. Mas é importante saber que isso aqui eu só posso usar no eixo X. No eixo Y, jamais. Tá bom? Eu sei a velocidade dele no eixo X, porque o problema me deu. O problema disse, olha, a velocidade inicial dele no eixo X, ela vale 10 metros por segundo. O problema também me disse a distância que ele percorreu no eixo X é 5. Com isso, eu descubro o tempo que ele demorou para percorrer o eixo X. Esse tempo, então, vai ser 5 dividido por 10. O delta tx estava dividindo, eu passei multiplicando, o 10 ficou multiplicando, eu passei dividindo, o que significa que o tempo que ele demorou para fazer esse alcance foi de meio segundo. Como o movimento é simultâneo, o tempo que ele demorou para fazer essa distância em x é o mesmo tempo que ele demorou na queda, em y. Por quê? Porque os dois movimentos estão acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele está se deslocando na horizontal, ele está se deslocando na vertical, tá? Não é separado, não. Então, eu tenho aqui um movimento simultâneo. Então, com isso, eu já respondi o item A. Agora, eu vou para o item B e para o item C. Deixa eu só apagar as luzes aqui, porque minha casa parece que eu sou dona da CPFL, tá tudo aceso aqui. Pronto, voltei. Item B. Vamos ver o que o item B quer saber. Então, já respondi o item A, já achei o tempo da queda, sem muito segredo. Agora eu vou para o item B. A altura da mesa. A altura da mesa, eu vou chamar essa altura aqui da mesa, ó, de delta SY.
Se o problema já me falou em altura, isso já me diz que eu tenho que olhar o que está acontecendo na vertical, no eixo Y. Se a altura é na vertical, existe a aceleração da gravidade. O objeto está caindo, a aceleração da gravidade é para baixo, então, nesse caso, eu vou adotar a aceleração da gravidade. Eu só adoto a aceleração da gravidade negativa se o objeto estiver subindo. Aqui ele está descendo, então a aceleração da gravidade é positiva. Se eu quero saber a altura, eu vou pensar nas equações que têm altura no eixo Y. Eu tenho sorvetão, da forma reduzida aqui, né? Eu tenho voate, mas voate não aparece altura. Tá? E o que mais eu tenho? Eu tenho Torricelli. Torricelli aparece a altura v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Mas para usar Torricelli, eu teria que saber a velocidade final. E eu não sei, então não dá para usar Torricelli. Para saber a altura, não dá para usar voate, porque nem aparece altura em voate. O que significa que sobrou para mim apenas o sorvetão. Então, embora eu tenha 3 expressões, quando eu olho para essas 3 expressões, só tem uma que eu vou conseguir usar, tá? Então, a pergunta é a altura, eu não sei o meu delta SY. O que eu sei? Eu sei que inicialmente ele também não tem velocidade em Y. Eu sei a aceleração da gravidade, que é 10. Eu sei o tempo da queda. Eu nem coloquei ele aqui, porque vezes 0 ele vai sumir. Qual foi o tempo da queda? 0,5. Esse tempo é ao quadrado e sobre 2. Daqui eu descubro, então, que a altura em Y vai ser 0,5 ao quadrado, que vai dar 0,25, que vezes 10 vai dar 2,5, que dividido por 2 vai dar 1,25 metros. Que já era mais ou menos de esperar, né? Uma mesa não tem mais aí do que uma altura de 1,3 metros. É uma mesa, ok? A não ser que ela estivesse aí no alto de um edifício. Ele não falou nada disso, ele falou só da mesa. Como se tivesse uma bolinha rolando aqui na mesa de casa e caindo de uma altura de 1,25 metros. Nós já fizemos o item A, já fizemos o item B. Para concluir, o item C. O módulo da velocidade da esfera ao chegar ao solo. Então, quando ela chega no chão, aqui embaixo, eu sei que ela tem 2 componentes da velocidade. Ela tem a componente da velocidade na direção x, que não muda, que é constante, e ela tem uma componente da velocidade na direção y, que está mudando, porque tem aceleração da gravidade. Então, se eu pensar no item C, eu já sei a velocidade na direção x, porque ela é constante, ela vale 10 metros por segundo, mas eu não sei a velocidade na direção y quando ele chega ao solo. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é descobrir essa velocidade na direção y. De que maneira? Usando voate. Qual é a velocidade inicial dele na direção y? É sempre 0, porque ele não começa com velocidade na direção y num lançamento horizontal. A aceleração da gravidade 10, o tempo de queda dele, nós calculamos, é 0,5. Com isso, nós descobrimos que ele vai ter uma velocidade na vertical de 5 metros por segundo. Tá, respondi o item? Não. Eu preciso fazer essa soma vetorial. De que maneira? Usando o teorema de Pitágoras, para achar a velocidade resultante. Então, a velocidade resultante ao quadrado, ela é a velocidade em x ao quadrado, mais a velocidade em y ao quadrado. A velocidade em x não mudou,
ela é o tempo todo 10, mas a velocidade em y mudou, eu achei apenas no instante final, valendo 5, e aí eu tenho 5 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado é 100, 5 ao quadrado é 25, então essa velocidade vai ser a raiz quadrada de 125. Quem quiser, deixa dentro da raiz quadrada. Quem não quiser, pode fazer a continha em matemática, né, dessa raiz quadrada, ou extrair numa calculadora, que vai dar aproximadamente 11,2 metros por segundo. Então, um primeiro exemplo, ele é meio trabalhoso? Sim, mais trabalhoso do que os lançamentos verticais, porque, afinal de contas, eu estou com 2 movimentos acontecendo. Um no eixo X e outro no eixo Y. Eu vou reduzir um pouquinho a tela. E aí eu vou começar a chamada, porque eu sei que tem algumas pessoas que estão copiando, então eu vou deixar ele aqui reduzido, só para começar a chamada, tá? Tem a resolução desse exercício no e-book de vocês, caso vocês queiram pegar o enunciado, pegar uma resolução que não seja toda rabiscada, igual essa que eu costumo fazer, tá certo? Estou começando a chamada, hoje é dia 13 de setembro. Estou começando pelo Jonathan. Jonathan está presente? Faltou Opa, as setinhas que você falou que faltou, Vini, que seria em cima de VR, VX e VY, eu não preciso colocar elas. Se eu colocar, eu tenho que colocar o símbolo de módulo, tá? Ou eu coloco setinha e o símbolo de módulo em tudo, Vini, ou eu não coloco ele em nenhum lugar, tá? Porque aí eu já sei automaticamente que eu estou falando do módulo dos vetores, tá certo? Ou coloca, mas se colocar setinha, põe barrinha de módulo. Ou não coloca setinha e aí não coloca módulo também, tá? Então, o Jonathan não tá aí. tô sim, eu falei, opa, Ai, desculpa, Jonathan. relaxa. Perdão, Jonathan. Cadê o Cauã? Cauã tá por aí? Lari, a Lari está aí, chegou um pouquinho atrasada, mas está aí, firme e forte, né, Lari? Cadê o Léo? Ainda não, Ingrid, eu comecei do meio para o final a chamada, tá? O Léo está. Cadê a Letícia? Ainda não, Fê, comecei do Jonathan a chamada. Letícia tá aí. Oi, Lelê. Lucas Figueiredo, cadê Luquinhas? Duda, cadê a Duda? Ah, é estranho, né, Alisson? É porque tem que ser variando. Vou começar do meio para o final, depois eu vou do final para o começo. É só para ver se vocês estão espertos. Lucas Figueiredo está aí. A Duda, cadê a Duda? Ah, tá ali, é que a Duda aparece como Maria Galdino. Olha, ela é chique. Parece nome de advogada, Maria Galdino. Olha que nome chique. Matheus Rodrigues. Salve, salve, Matheusinho. É o Almeida que tá aí, né? Agora tem outro Matheus Rodrigues, que é o Santos. Tá por aí, o teu Santos? Cadê o Murilo Henrique? Murilo Henrique. Não. Tá não, Murilo? Então tá bom. Já coloquei aqui sua falta, tá, Murilo? Cadê o Murilo Santos? Tem 2 Murilos aqui, o Henrique e o Murilo Santos. Também tá aí. Cadê a Nicole? Nick, cadê você, Nick? Oi, Nick. E o Nicolas? Salve, salve, Nicolas. Cadê o meu amigo econômico? O Felipe. Sempre presente, né, Felipe? Sempre marcando seu pontinho na minha aula. Cadê a Rafinha Gomes? Rafinha, cadê você, Rafinha? Ai, 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 cadê a Rafinha Gomes, gente? Liga para ela, avisa que a aula de física começou, tá? Cadê a Rafinha Cris? Ai, essas Rafas me abandonaram hoje, não é possível.
Elas fizeram greve, manifestação das Rafaelas hoje. Cadê o Ti? Ti Léo, cadê você, Ti? Dá um oi para mim, Ti Léo. Ti Arruda. Boa noite, professora. Boa noite. Cadê a Vicky? Victória, cadê você, Victória? Acorda, Victória. Cadê o Vini? Salve, salve, Vini. E o Vitor Hugo? O que ele tem, Ingrid? Tá aí, Vitor? Ok. O que ele tem, Ingrid? Você sabe? Você disse que ele não está muito bem. O que ele tem? Pessoal, eu comecei a chamada do Jonathan para o final. Daqui a pouquinho eu volto, tá? Melhoras aí para o nosso amigo, para o tio Léo. Espero que ele esteja melhor. Daqui a pouquinho eu chamo vocês. É que assim vocês não dormem. Vocês ficam prestando atenção. Ela nem fez a chamada, né? Tem que ficar acordado, ainda não chamou eu. Vamos para o segundo exemplo, tá? Vou pegar aqui o enunciado do segundo exemplo para fazer com vocês. Depois eu vou pegar um da lista, tá bom? Aí ficam 3 exemplos no caderninho de vocês, antes dos lançamentos oblíquos. Acho que só teve uma sala que eu comecei lançamento oblíquo até agora. Não lembro qual foi, mas teve uma que eu comecei. Então, vamos lá. Após uma enchente, um grupo de pessoas ficou ilhado numa região. Um avião de salvamento, voando horizontalmente a uma altura de 720 metros e mantendo uma velocidade de 50 metros por segundo, aproxima-se do local para que um pacote com medicamentos e alimentos seja lançado para as pessoas isoladas. Então, vou imaginar a situação. Existe um avião, ok? Que está sobrevoando uma região alagada. Esse avião tem uma velocidade na horizontal, e essa velocidade dele na direção horizontal é o que a gente chama de V0x, e ela vale 50 metros por segundo. Dentro desse avião, existe um pacote de medicamentos e alimentos. Se o avião está voando a 50 metros por segundo na horizontal, isso significa que esse pacote que está aqui dentro também está voando na horizontal a 50 metros por segundo, tá? Então, se o avião tem essa velocidade, o pacote também tem essa velocidade. Ele não tem velocidade na direção Y. Aí o que acontece? Eu sei a altura que ele está voando. Essa altura seria o deslocamento no eixo Y, que vai ser de 720 metros. Pergunta do problema. A que distância na direção horizontal? Distância na direção horizontal é o que nós em física chamamos de alcance e representamos pelo símbolo ΔSx. Então, a que distância na horizontal? O pacote deve ser abandonado para que caia junto às pessoas. Então, eu imagino que as pessoas estão aqui numa região mais alta. Aqui a casinha das pessoas, que ainda não alagou. Aqui estão as pessoinhas. Aqui embaixo a gente tem a água ali, né? Do alagamento, da situação. E aí eu preciso que esse pacote caia próximo às pessoas. Não é para cair em cima da pessoa, tá? E também não é para cair na água. É para cair aqui no seco, onde essas pessoas consigam pegar esse pacote.
E a pergunta do problema é exatamente em que direção, qual distância, né? Ele tem que ser lançado aqui na horizontal para cair aí próximo às pessoas. É o delta SX, a minha pergunta. Então, primeira coisa, se a minha pergunta é o delta SX, é porque a minha pergunta se refere ao eixo horizontal. E na horizontal, eu só tenho uma expressão, que é delta S sobre delta T. Ou sorvete, tá? Tanto faz. Quem quiser escrever sorvete, pode escrever sorvete também, tá? A velocidade na direção X, a gente sabe, ela vale 50. A distância na direção X é a pergunta do problema. O tempo que ele demora para percorrer essa distância X, a gente não sabe. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é descobrir quanto vale esse tempo na direção X para colocar ele aqui embaixo. Tá, mas na horizontal eu só tenho uma equação, que é essa. Eu não tenho mais nenhuma na horizontal. Então, o que eu vou fazer? Na horizontal eu não tenho mais o que olhar. Eu vou tentar descobrir esse tempo olhando o que acontece na vertical. Porque o tempo que ele demora para percorrer essa distância x é o mesmo tempo que ele demora para percorrer a altura y, porque o movimento é simultâneo. Tá certo? Então, vou olhar alguma expressão do eixo y que aparece tempo e que eu consiga usar. Torricelli eu não posso usar porque não tem tempo. Voate eu não posso usar porque eu não sei a velocidade final no eixo y. O que significa que sobra para mim uma única expressão, que é a expressão do sorvetão. Tá certo? Lembrando que ele não tem velocidade inicial no eixo y, porque ele parte do repouso. Mas eu sei qual foi a altura no eixo y que ele caiu. 720 metros. Eu sei com que aceleração esse pacote está caindo. Ele está caindo com a aceleração da gravidade, está lá no enunciado do exercício. E ela vale 10. Ele não foi jogado para cima para valer menos 10, ele está só caindo. Então, ela é 10 positivo. Esse tempo é o que eu vou descobrir, porque ele é o tempo da queda. Ele está ao quadrado e sobre 2 no sorvetão. Então, daqui eu tiro 720, 10 dividido por 2 dá 5. Agora, eu vou pegar o 5 que está multiplicando, vou levar para o outro lado dividindo, e vou fazer 720 dividido por 5, o que dá 144. Então, o t ao quadrado vai ser 144. Tá, mas eu não quero t ao quadrado. Eu vou ter que tirar a raiz quadrada de 144. E a raiz quadrada de 144 é fácil. Ela é 12. Portanto, eu descobri o tempo que ele demora na queda. O tempo que ele demora para cair 720 metros. E esse tempo da queda, eu não posso esquecer que é o mesmo tempo que ele demora para percorrer o eixo X. Portanto, agora eu sei que valor que eu vou colocar aqui embaixo. Eu vou colocar o valor 12. O 12 está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando, e 12 vezes 50 vai me dar 600. Portanto, o deslocamento dele no eixo X vai ser de 600 metros. Então, ele tem que ser solto 600 metros na horizontal antes da posição em que estão essas pessoas, para que as pessoas possam pegá-lo ali aos pés dela. Então, quando tiver faltando 600 metros para ele percorrer na horizontal, ele já vai lançar aí esse pacote com medicamentos e alimentos. Olha aí, a física ajudando as pessoas em situações críticas
de enchentes, tá certo? Enquanto vocês copiam, tiram o print da tela, fazem as anotações necessárias para não esquecer, eu vou prosseguir aqui na chamada, tá certo? Cadê Daiane? Dai, cadê você? Dai, fala um oi para mim, Dai. Acorda, Dai. Acorda. Vamos lá. Cadê a Adriana? Adriana, cadê você? Adriana, dá um oi para mim, Adriana. Alisson. Cadê o Alisson? Ana Carol. O Adriano. Calma, eu tô calma, não tô nervosa não, Adriana. Eu tô acelerada, mas não tô nervosa não. Adriana tá aí. O Alisson disse que faltou, né, Alisson? A Ana Carolzinha, cadê a Ana Carol? Também tá aí. Fala, Adriana. Você quer se manifestar, Adriana? Se manifeste. Fala, professora, desacelera. É segunda-feira, 10 para as 10 da noite. Eu não pulei você não, Adriana. Aí, ó, você se manifestou. Olha lá. Eu sei que você tá aí, Adriana. Pulei não. Cadê o Arthur? Salve, salve, Arthur. Bruno, cadê Bruninho? Bruninho, aê, Bruninho. Acorda, Bruninho, vamos lá. Copia tudo bonitinho aí, põe todas as anotações, Bruno. Cadê o Bruno? É o Bruno William que tá aí. O Bruno Gabriel não está? Cadê o Bruno Gabriel? Tá matando a minha aula, o Bruno Gabriel, né? Ai, 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 viu? Turista, em aula online. Diego, cadê Diego? Salve, salve, Diego. Enzo, cadê você, Enzo? Salve, Enzo. Felipe Dias. Cadê Felipe Dias? Faz umas aulinhas que o Felipe tá faltando, né? E o Felipe Leite, cadê você? Salve, salve, Fê. Você não falta, esse aí tá aí todas as aulas, muito bom. Gabriel Gomes, cadê o Gabi Gomes? Tô falando pra caramba hoje, Gabi, tô acelerada. Comecei a falar às 7 horas da manhã e ainda não parei, Gabi. Gabriel Vicentini, não ri não, isso quer dizer que eu vou dormir às 2 da manhã hoje. Cadê o Gabriel Vicentini? Gabi, cadê minha amiga Gabi? Fala um oi para mim, Gabi. Gabi anda faltando também nas minhas aulas. A Gabi, ai meu Deus do céu. Gui Antônio, cadê o Gui? Olha, Lari, se deixar, eu vou mesmo, viu? No embalo que eu tô aqui. Não tô com sono, tô acelerada, tá um puta de um calor. Vou ter que ligar o ventilador, aí vai secar minha garganta, eu vou querer beber água, eu vou beber água, eu vou querer ir no banheiro. Eu vou dormir muito mal essa noite, Lari, pode ter certeza. Cadê o Gui? O Gui tá aí, o Gui Antônio. E o Gui Santos? Ai, mas é bem por aí, Laura. Eu morro de calor, eu ligo o ventilador. Aí eu ligo o ventilador, começa a me dar uma secura danada. Aí eu tenho que beber água. Aí eu bebo litros e litros de água. Aí eu tenho que ir no banheiro. Aí eu não durmo. Vamos lá. O Gui Santos faltou. Não, tá aí o Gui Santos. Tá lá em cima. Cadê o Gu? Gu, cadê você, Gu? Não é muito espaço para o futuro, não, Laura. Eu sou vidente. Tenho aqui uma bola de cristal, sabe? Agora você está na chamada certa, Gu. Agora você responde. Mas, Gu, é sua primeira presença na minha aula, Gustavo. Como assim, Gustavo? Nós estamos no dia 13, Gustavo. É o seu primeiro Czinho aqui no meu diário. Ian, cadê o Ian? Aí o Gu, para compensar, ele já quis assistir as aulas das outras turmas, que era para compensar as aulas que ele falou, né, Gu? Já tá ficando em dia, Gu. Continuar assim, entrando aulas antes, daqui a pouco você tá tinindo na matéria do segundo e do terceiro ano. Ingrid, por que você já colocou um pontinho, Ingrid? Eu não te chamei, Ingrid. Você tá econômica igual o Felipe, é isso, Ingrid? Trata de falar um boa noite, querida professora, Ingrid. Que pontinho é esse, sem vergonha aí? Pode falar um boa noite, querida professora.
Pontinho, pontinho, olha isso. Vou tirar um pontinho seu da sua média, quando já se viu, ponto para mim aí no chat, olha. Professora, você tá malvada hoje. Eu tô. O Felipe eu já sei que vai colocar um pontinho, mas a Ingrid não. A Ingrid não é uma mulher de pontinhos na minha aula. Pode parar, Ingrid. Nossa, professora. Ela nunca colocou pontinho para mim. Eu vou aproveitar o movimento da Ingrid e vou me revoltar. Eu vou mandar tô sim no chat. Chega de falar tô não. Pode parar de revolta. Cadê a Isa? Isa, cadê você? Tá aqui, professora. Aí, Isa. Olha, tem que ser igual a Isa. Abrir o microfone, falar com a professora. Pontinho, povo econômico. Até para escrever no chat. Cadê o Ismael? Ismael, agora eu tô chamando você, Ismael. Presente, professora. Aí, como é que você tá, Ismael? Como é que foi o fim da semana? Tudo em paz? Foi bem, foi bem. Então tá ótimo. João Henrique, cadê o João Henrique? Salve, salve, João Henrique. Ó, João Henrique não é econômico, coloca todas as letrinhas lá. Presente. Olha que bonitinho. Cadê João Vitor Bonfim? Esse vem também que nem turista, né? O João Vitor Bonfim. Pessoal, vou abrir a lista de vocês e vou pegar um exercício da lista. Olha como eu sou gente boa. Eu dou uma lista de 40 exercícios e faço uma parte dela. Fala sério. Que professor que faz isso com vocês? Pega a lista e faz uma parte. Tia, tomei banho. Ótimo. O Gabriel ele nem arrumou a água do chuveiro. Eu tive que tomar quentaço. Fala pro seu irmão depois que eu preciso falar com ele, tá? Pessoal, deixa eu abrir aqui o e-book de vocês para pegar a lista e escolher um exercício da lista. Vamos lá. Não tem muitos, acho que a lista de vocês só está com 5 exercícios. Preciso dar uma atualizada aqui no e-book de vocês, né? Tá faltando colocar o gabarito da lista. Eu acho com você. Você fala que faça uma lista de 40 exercícios e faz uma parte dela. Você fez 5 exercícios. Olha aí! 5! Nem isso, você fez 3. Olha que beleza! Eu fiz 5 exercícios! 4 com esse daí que você vai fazer agora. Olha isso! Não vem não. Tô fazendo bastante exercício da lista, ó. Vamos escolher um aqui. É depois desse xizão aqui que começa os lançamentos. Qual o 38? Qual? O 38. Mas o 38 é lançamento oblíquo. Então é por isso. Esse eu ainda não expliquei, mulher. Vai com calma. Depois eu que sou acelerado aí, ó. Ela já tá lá no finalzão da lista, gente. Daqui a pouco ela entrega a lista e fica aí só de boa. Nada, professora, eu tô atrasada. Que atrasada nada. Você já tá lá no 38, mulher? Tá falando que tá atrasada aí, ó. Meu amigo, Atrasada do português já terminou, professora. No exercício 6 que eu já fiz, a pessoa nem copiou. Esse aí tá atrasado. Você não. Então, vamos lá. Exercício 32. Eu vou fazer o 32, tá? Do topo de um edifício de altura igual a 80 metros, é lançado horizontalmente uma pedra que deve atingir um alvo colocado sobre o solo, distante 60 metros da base do edifício. Sabendo que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, que a resistência do ar é desprezível, determine a velocidade de lançamento e a velocidade com que a pedra atinge o solo. Então, vamos lá para a nossa lousinha para fazer esse exercício aqui. Vamos lá. Apagando aqui a lousa. Elaia, apaga, bonitinha. Aí, deixa eu aumentar os quadradinhos, senão daqui a pouco eu não estou enxergando mais nada. Vou fazer um desenho da situação do exercício. Eu tirei foto aqui do enunciado. Então, vou voltar lá para minha fotinho, para pegar os dados do enunciado do exercício. Tem um edifício. Não vou desenhar o edifício, só aqui um esboço da situação, tá?
Então, tem um edifício. O que eu sei desse edifício? Ele tem 80 metros de altura. A altura é a distância na vertical. Portanto, é o meu delta SY. Tá? 80 metros. Foi lançado horizontalmente uma pedra. Tem alguém aqui em cima que é mais malvado que a professora de física, que está jogando pedras do alto de um edifício. Eu não sei com que velocidade horizontal ele lançou essas pedras. Essa pedra. Exatamente essa aqui é a pergunta do exercício, tá? Mas o que a gente sabe é que a velocidade inicial dele na vertical é 0, porque se trata de um lançamento horizontal. E ele atirou essa pedra com o objetivo de acertar um alvo que estava a uma distância de 60 metros da base do edifício. Então, aqui está a base do edifício. Essa distância horizontal é o delta SX, é o alcance, e ele vale 60 metros, não 80. 80 é a altura. Aqui tem 60 metros. Primeira pergunta é a velocidade de lançamento. E segunda pergunta é a velocidade com que a pedra chega ao solo. Para eu saber a velocidade inicial dele, que é a primeira pergunta, que é o meu V0x, eu preciso lembrar da expressão que eu uso para os cálculos que acontecem no eixo x, que é o eixo horizontal. No eixo x, eu só tenho uma expressão, ΔS sobre ΔT, que é a mesma coisa que S igual a S0 mais V vezes T. Exatamente a mesma coisa. Lembrando que eu vou pôr um X aqui embaixo, só para lembrar vocês que eu estou olhando na horizontal. Então, para eu saber a velocidade em X inicial, eu preciso saber a distância em X na horizontal. E eu sei essa distância, é 60 metros. Novamente, eu não sei o tempo. Para saber o tempo que eu vou colocar aqui, ó, eu vou ter que buscar outra expressão. E essa outra expressão, ela está na vertical. Porque na horizontal, eu só tenho uma. Ser uma expressão que apareça tempo e que tenha a altura também envolvida na expressão. De novo, eu vou cair no uso do sorvetão. Porque voate não dá para usar. Para usar voate, eu tenho que saber a velocidade final em y. Então, raramente eu vou conseguir usar voate ou Torricelli. Tá? Então, aqui eu vou usar V0YT mais AT quadrado sobre 2. A minha ideia é descobrir esse T, que é o mesmo que vai aqui embaixo. Porque esses T são iguais, o movimento é simultâneo. Então, trocando as informações pelos dados do exercício. A altura que ele caiu, 80. Velocidade inicial em y é 0. A aceleração é a da gravidade, vale 10, vezes t ao quadrado, sobre 2. Daqui eu tiro, então, 80 é igual a 5t quadrado. 80 dividido por 5 é o t quadrado. 80 dividido por 5 vai dar 16. Então, o t vai ser a raiz quadrada de 16, que é 4. Esse é o tempo que ele demora para percorrer o eixo y. E é esse mesmo tempo que ele vai demorar para fazer a distância x. Então, eu vou levar esse tempo aqui para baixo. Os meus 4 segundos eu vou pôr aqui embaixo. Agora, eu vou resolver 60
dividido por 4, o que vai me dar 15 metros por segundo. Então, essa pedra foi lançada horizontalmente com uma velocidade de 15 metros por segundo. Feito aí o item A. Agora eu vou para o item B. O que o item B quer saber? A velocidade com que a pedra atinge o solo. Isso é, essa pedra, ela vai chegar aqui embaixo, no solo, com duas velocidades. Uma velocidade no eixo X e uma velocidade no eixo Y. A velocidade no eixo X, nós já calculamos. Ela vale 15 metros por segundo. Agora eu preciso descobrir a velocidade no eixo Y. Para descobrir essa velocidade no eixo Y, eu vou ser obrigado a usar VOAT. V igual a V0 mais A vezes T. Eu não sei a velocidade em Y com que ele chega no chão. Mas eu sei que, inicialmente, ele não tem velocidade em Y. A aceleração da gravidade é 10. E eu tenho tempo, gente. A gente calculou esse tempo. Esse tempo vale 4. Acabamos de calcular ele. Daqui nós tiramos, então, que ele chega no solo com uma componente da velocidade na vertical que vale 40 metros por segundo. Tá? Mas essa não é a pergunta do problema. O problema não quer saber a componente na vertical e a componente na horizontal. Então, eu vou ter que somar vetorialmente essas duas componentes para achar aqui a velocidade resultante. Ou melhor, eu vou usar o teorema de Pitágoras para achar essa velocidade resultante. Então, a velocidade resultante ao quadrado, ela é a componente Vx ao quadrado mais a componente Vy ao quadrado. Se colocar a setinha de vetor aqui em cima, tem que colocar a barrinha de módulo. Ou coloca tudo, ou não coloca nada. Então, VR ao quadrado vai ser 15 ao quadrado mais 40 ao quadrado. E aí, depois que eu fizer esses quadrados, eu tenho que somar e não posso esquecer que eu tenho que extrair a raiz quadrada para responder o problema. 15 ao quadrado, saúde, Gui. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, e 15 vezes 15 dá 225. 40 ao quadrado é 40 vezes 40, o que me dá 1.600. Agora eu somo esse 1.600 com 225 e acho 1.825. Já vou aproveitar e vou passar a raiz aqui, ó. Se eu quiser, eu deixo a resposta desse jeito, raiz quadrada de 1.825, ou então eu faço os cálculos matemáticos numa folhinha de papel ou na calculadora e respondo que a raiz quadrada de 1.825 é aproximadamente igual a 42,7 metros por segundo. Ok? Então, tem aí mais um exercício de lançamento horizontal feito aí para vocês. São todos muito parecidos. Vejam, eu só uso ΔS e ΔT, uso muito Torricelli para achar o tempo, tá? E aí, se eu quiser saber velocidade final ou velocidade em qualquer ponto dessa trajetória, eu sou obrigada a fazer o teorema de Pitágoras. Vou diminuir aqui um pouquinho a minha tela, tá certo? Para vocês tirarem print aí da resolução do exercício da lista. Da lista de vocês, eu vou dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver ao certo quantos exercícios tem disso, para ver se eu faço mais um ou não, porque eu acho que são tão pouquinhos, se eu fizer não vai sobrar nada para vocês disso daí. Então, é o 31
32. Tinha 2 exercícios 32, gente. Eu fiz um deles, tá? O outro 32 é do avião chavante. Ele ficou para vocês. Professora, eu fui invertendo as ordens dos exercícios porque ficou muito confuso, esses 2,32, 2,33. É que um deles eu já fiz. Aí tudo bem. A ordem teria problema? Não, não tem não, Dai. É que a numeração ficou confusa porque a hora que a gente foi numerar, a gente acabou pulando o exercício. Essa lista foi um Ctrl+C, Ctrl+V de papel mesmo, tá? A gente tirou xerox, aí foi recortando e montando a lista. E aí apagou a numeração do livro. Mas eu acho que ficou para vocês 1, 2, 3, 4. Ficaram 5 exercícios para vocês desse assunto. Tá certo? Então, tem 5 exercícios de lançamento horizontal. Acho que eu vou fazer mais um para vocês. E aí fica 4. Porque se eu começar lançamento oblíquo agora, vocês vão ter um troço. Então, vamos lá. Eu acho que são 2,32. Vou deixar um 32 para vocês. Do avião chavante aqui, vou deixar. Na Unesp eu vou deixar. Deixa eu ver se aqui... O 33, vai. Vamos fazer o 33. Lança-se horizontalmente um corpo sob a ação da gravidade de uma elevação de 70 metros de altura. Sabendo que a velocidade de lançamento é 40 metros por segundo e a aceleração da gravidade no local é 10, determine o instante em que o corpo passa por um ponto localizado a 50 metros do solo. Item B, o alcance do lançamento. Então, olha, estou no 33, tá bom? Da lista de vocês. Eu não sei se tem 2,33, se tem um só. Deixa eu dar uma averiguada aqui, porque do jeito que a gente é lesado na marcação da lista, vai que tem 2,33 também. É, tem 2,33. Eu estou fazendo o segundo exercício 33, tá, gente? Tenho 33 aqui do avião da Vunesp. Eu estou fazendo o de baixo. Estou fazendo um dos exercícios 33. Sabia que essa lista tinha mais de 40? Ainda bem que eu estou fazendo alguns para vocês aqui. Já estou colaborando um pouquinho. Vamos lá. Estou no exercício 33, lembrando que tem 2,33. Tinha 2,32, um eu fiz, o outro vocês vão fazer. Tem 2,33, um eu vou fazer e o outro vocês é que irão fazer. Então, voltando lá para o enunciado do 33, que eu vou fazer, que é o segundo exercício 33 que eu estou fazendo. Lança-se horizontalmente de uma elevação de 70 metros de altura. Então, estou fazendo 33 linha. Então, vou imaginar que tem alguma coisa aqui, que tem uma altura de 70 metros. Oba! Vou marcar aqui, ó. 70 metros de altura. E foi lançado aqui, horizontalmente, um objeto. E essa velocidade de lançamento ele me deu. O V0x vale 40 metros por segundo. A aceleração da gravidade no local, lembrando que a aceleração da gravidade, como ela é para baixo, o movimento é para baixo, eu estou usando essa aceleração como positiva, tá? Ele quer saber o tempo. Quando ele pergunta um instante, é o tempo. Ele quer saber o tempo quando esse objeto passa uma posição que está a 50 metros do solo. Então, vamos tomar um certo cuidado, porque 50 metros do solo... Já falo com você, filho, tá bom? 50 metros do solo seria uma distância já percorrida aqui na vertical de 20 metros, tá? O que quer dizer? Ele já caiu 20 metros, ele quer saber o instante que ele está passando aqui, ó,
tem mais 50 metros aqui embaixo em relação ao solo. Então, eu não estou contando os 50 metros de cima para baixo, contei os 50 metros do chão para cima, tá? Tem 70 metros de altura, 50 metros do solo significa que ele caiu 20 metros. Então, é esses 20 metros que eu vou usar para resolver o item A. Então, eu sei a altura que ele caiu na vertical, ele caiu apenas 20 metros, cuidado que não são os 70, ele caiu 20 metros, ele está a 50 metros do chão. Eu sei a aceleração, que é a da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Eu sei que, inicialmente, ele não tem velocidade na vertical, e a pergunta é o tempo. Então, eu vou usar sorvetão. ΔSY é V0YT mais AT² sobre 2. A altura na qual ele já caiu, ele caiu 20 metros, está faltando 50 para ele chegar no chão. A velocidade inicial dele em Y é 0. A aceleração da gravidade é 10 vezes o T² sobre 2. Então, 20 é igual a 5T². 20 dividido por 5 dá 4. O T, portanto, vai ser a raiz quadrada de 4, que é 2 segundos. Então, ele caiu 20 metros, portanto, quando ele estiver a 50 metros de altura do solo, ele já teve 2 segundos de queda. Eu liguei o cronômetro aqui em cima, passaram-se 2 segundos, ele caiu 20 metros, a altura dele em relação ao solo é de 50 metros. Depois o problema quer saber o alcance do lançamento. Isso é, o objeto continuou caindo. E para esse objeto que continuou caindo, agora eu quero saber a distância horizontal na qual ele caiu, que é o meu ΔSx. Essa é a pergunta do item B. Para eu poder calcular esse ΔSx, eu preciso lembrar que no eixo x a velocidade é constante. Então, para o eixo x, eu uso ΔS sobre ΔT. A velocidade em x, nós temos 40. A distância em x é a pergunta. Eu preciso saber o tempo que ele demorou para percorrer essa distância x. E isso eu não tenho. Então, eu vou descobrir esse tempo primeiro. De que maneira? Vou usar de novo sorvetão. ΔSY é igual a V0YT mais AT² sobre 2. Agora é a altura total, é os 70 metros, porque eu quero o alcance. O alcance é quando ele já chegou aqui no solo, ele já caiu tudo que ele tinha que cair. Então, ele percorreu 70 metros. Ele não tem velocidade inicial em Y, é 0. O tempo da queda, eu não sei. A aceleração da gravidade, 10, vezes o tempo da queda ao quadrado, sobre 2. Eu fico, então, com 70 igual a 5T², que aquele 0 vezes T foi embora, porque 0 vezes T dá 0. Eu vou dividir, então, 70 por 5. Ao dividir 70 por 5, eu acho 14 como resposta. Então, esse T vai ser a raiz quadrada de 14. Posso deixar na raiz, ou então eu tiro a raiz quadrada de 14, que é aproximadamente 3,7 segundos. Aí eu pego esse 3,7 que eu achei, opa, isso é uma linha enorme aqui. Pego esse 3,7 que eu achei e coloco aqui embaixo da minha expressão para descobrir o alcance. Então, aqui embaixo vem o 3,7. O 3,7, ele está dividindo o ΔS, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, para eu achar o deslocamento
No eixo X, eu faço 40 vezes 3,7, o que vai me dar 148 metros. Ok? E com isso, eu não sei qual que é a resposta do problema. Deixa eu olhar aqui na fotografia se saiu a resposta. Deu 149,7 metros na resposta. Mas é provavelmente por conta da aproximação que eu fiz aí da raiz quadrada de 14. Tá? Depois dá uma conferida aí na calculadora de vocês e veja se vocês chegam nesse resultado aí um pouquinho mais próximo do que está na resposta da lista. Então, sobraram alguns exercícios aí para vocês de lançamento horizontal para fazer. Eu não vou começar lançamento oblíquo hoje. Na quarta-feira, devido à gincana, nós não vamos ter a aula, tá? A aula é porque tem algumas pessoas que fazem parte de equipes da gincana, então vão estar participando das atividades da gincana nessa semana. Quem não for participar da atividade da gincana, descansa, dorme, trabalha na lista de física, estuda alguma disciplina técnica, aproveita o tempo de vocês, tá certo? Eu vou encerrar a aula de hoje por aqui. Eu já Professor, Glaucia, só um detalhe. O Guilherme mandou uma mensagem falando para voltar no exercício anterior, para ele tirar um print. Eu não sei, eu não apaguei, preciso ver se eu apaguei, pera lá. Eu acho que eu apaguei, eu não tenho como voltar no exercício anterior. Se alguém tiver print, manda para o Guilherme, por favor. Ou, não é você, filho, é o Guilherme aqui da sala. Tá? Então, se alguém tiver print do 32, manda para o Gui, por gentileza, porque eu não tenho como voltar a tela. Eu apaguei, eu não só subi a tela. Tá certo? Professora. Oi. Você me chamou na chamada? Ai, meu Deus, agora eu não sei quem tá falando comigo. É Larissa, chamou você. Oi, Lari. Eu chamei você, não chamei, Lari? Espera lá que eu vou olhar se você tem presença. Mas eu acho que eu coloquei presença para você. Eu lembro. Eu até ia falar no chat, Lari, a queimadora de gatos. Sim. Tá com presença, Lari. Beleza. Tá bom? Tá Pessoal, bom, alguém, por nada, alguém quer aproveitar esses 7 minutinhos para tirar dúvida de algum exercício que esteja travado de lançamento vertical, que foi fazer, não bateu o resultado, não teve tempo de ir na monitoria. Aproveita esses 7 minutinhos aqui de aula para perguntar. Quem não tiver nada para perguntar, eu agradeço a presença na aula, e aí a gente já vai encerrando o assunto. Ô, cachorrinho danado. Pegando coisa que não deve. Tá bom. Tchau, professora. Obrigado. Tchau, gente. Se ninguém tiver nada para perguntar, então eu vou encerrar aqui a gravação. Boa noite para vocês. Obrigado pela presença na aula. E até segunda-feira da semana que vem, então. Boa gincana para quem estiver participando. E ótimo.